Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui o nosso curso de Mariologia, Maria na Bíblia em nosso ensino à distância ou EAD. E nós estamos aqui conhecendo um pouquinho mais essa figura extraordinária de Nossa Senhora. Lembrando sempre que a alegria de Maria é quando nós acolhemos o seu Filho Jesus. É isso que a gente quer, pedir para Maria para nos ensinar a amar ainda mais o seu Filho Jesus. E hoje vamos dar um passinho a mais, estamos estudando o Evangelho de São Lucas. São Lucas é o evangelista que mais fala de Maria, o que mais nos dá dados sobre Maria. E hoje o texto, um famoso, clássico texto, o Magnificat. Abra a sua Bíblia ou anote para depois você ler, Lucas capítulo 1, de 46 a 55. Lucas capítulo 1, de 46 a 55. Muitos estudiosos afirmam que o Magnificat é o texto bíblico mais extenso colocado nos lábios de Maria, ou seja, é a fala mais longa de Maria. Ela fala de Deus e das maravilhas que Ele realizou na vida dela, no mundo e no seu povo. Vamos ao texto. Versículo 46. E Maria disse: minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é o poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derruba dos tronos os poderosos e exultou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Meu amado, minha amada, o Magnificat, que significa, a palavra, a expressão que significa engrandecer, glorificar, foi o engrandecimento de Maria, é uma profissão de fé transformada em cântico cheio de gratidão. Maria é a serva do Senhor, a escolhida, a eleita para inaugurar o grande acontecimento na história da humanidade. O seu canto exprime os anseios de todo o povo de Israel. Canta a ação de Deus na história em favor do seu povo. O povo reconhece as maravilhas que Deus realiza. Esse texto descreve a alma de Maria, o ápice de sua espiritualidade e a sua relação com Deus. É uma espécie de prelúdio do Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5. A origem deste canto remonta-se aos cânticos do Antigo Testamento, principalmente ao cântico de Ana, 1 Samuel de 1 a 10. Leia 1 Samuel 2, 1 a 10 e você vai ver assim que tem muita semelhança com o cântico de Maria, onde após a travessia do Mar Vermelho, Ana canta a vitória dada por Deus ao povo frente à opressão do Egito. O relato se pode dividi-lo em 3 partes. Maria, primeira coisa, Maria lembra as maravilhas que Deus fez em seu favor. Maria lembra a ação salvífica de Deus em favor dos pobres e oprimidos. Terceiro, Maria lembra o cumprimento das promessas de Deus na história. Em síntese, o relato do Magnificat expressa as características essenciais de Maria e também de Deus. Primeiro, Maria é apresentada como a serva e humilde. Deus se mostra como sendo justo e misericordioso. Isso que a gente aprende no texto de Maria, do Magnificat. Muito bonito, vale a pena a gente usar o texto como estudo, sim, os detalhes que esse texto revela, mas acima de tudo um texto que nos leva à oração. Reconhecer a presença de Deus em minha vida, reconhecer a presença, as maravilhas que Deus realizou na sua vida. Você também é convidado a proclamar o Magnificat aí na sua vida. Reconhecer a ação de Deus, principalmente o partido que Deus toma. Olha, o Magnificat nos ensina o partido de Deus, para quem Deus defende. Os orgulhosos, os soberbos, os arrogantes? Não, os simples, os abatidos, os indefesos, os mais esquecidos. E também a ação de Deus diante da humanidade. Um outro texto interessante que nós vamos aprofundar agora, sempre dentro dessa perspectiva mariológica do Evangelho de Lucas, é o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, Lucas capítulo 2, de 1 a 20. Lucas capítulo 2, de 1 a 20. E a gente pode começar falando do nascimento de Jesus,
com um texto prévio, né, que é o recenseamento. Então, Lucas, capítulo 2, de 1 a 7, vai falar desse recenseamento. O texto diz o seguinte: naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este recenseamento foi feito antes do governo de Quirino da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galileia, cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Da Galileia, José foi a Belém, para alistar-se com sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e ela deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meu amado, o recenseamento foi uma espécie de contagem da população que o Império Romano, que dominava naquela época, resolveu fazer para saber as procedências de cada habitante de Jerusalém. Foi uma medida inventada com a intenção, principalmente, de arrecadar mais impostos para o Império. O texto revela o modo pobre como Jesus nasceu longe de casa. Mostra também o cumprimento da profecia do profeta Miqueias, capítulo 5, de 1 a 4, sobre o lugar onde Jesus deveria nascer. O texto diz assim: mas tu, Belém Éfrata, tão pequena entre todas as clãs de Judá, as cidades de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Por isso Deus os deixará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Ele se levantará para os apacentar com o poder do Senhor, com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Os seus viverão em segurança, porque ele será exaltado até os confins da terra, e assim será a paz. Um detalhe muito interessante que o texto apresenta é sobre o lugar onde Maria depositou Jesus, numa manjedoura. Sabemos que numa manjedoura se colocavam os alimentos dados aos animais. Olha só que interessante. Ao colocar Jesus numa manjedoura, Maria estava apresentando Jesus como um novo alimento para a humanidade, faminta do verdadeiro pão que sacia de verdade. Jesus é esse novo alimento, um sinal da Eucaristia. Por isso que o nascimento de Jesus vai falar da Eucaristia. Ali no nascimento fala de Eucaristia e também fala de paixão. Um detalhe interessante, quer ver? Quando Jesus nasceu, onde que Maria colocou Jesus? Numa manjedoura. Manjedoura é o local que se colocavam os alimentos. Maria, ao colocar Jesus numa manjedoura, está dizendo para mim, está dizendo para você, para toda a humanidade, agora chegou um novo alimento. Chegou um novo alimento. Tanto é que lá em João capítulo 6 vai ser todo o discurso sobre Jesus Eucarístico, o pão da vida. Outro detalhe interessantíssimo. Maria colocou Jesus numa manjedoura feita de madeira. Um bercinho feito de madeira. Ao colocar Jesus deitadinho sobre a madeira, representa, você já sabe o que eu vou dizer, representa que naquele momento Jesus se deitou sobre a madeira. Jesus, ele se deitou sobre a madeira, na cruz. Então, naquele momento do nascimento, já estão alguns elementos que iam acontecer lá na frente. Primeiro, o pão eucarístico, nascimento e Eucaristia, e também a paixão de Jesus. Ao ser colocado sobre o madeiro, no berço, Maria estava dizendo também o destino de Jesus, a sua paixão. Um outro texto para darmos continuidade aqui, que nós vamos conhecer na próxima aula, vai ser sobre a visitação dos pastores, a visita dos pastores, a reverência que os pastores fizeram a Jesus naquele momento do nascimento. Mas isso, é claro, é motivo e tema e texto para a próxima aula. Deus abençoe, vai estudando, se aprofundando, interagindo com o nosso departamento de EAD, para você crescer ainda mais no amor e no conhecimento de Nossa Senhora. Deus abençoe.